Oi, oi, eu estou tentando gravar uma videoaula entre muitas ações de física da matéria de movimento uniforme. O meu objetivo aqui é falar de física sem matemática. Então eu não vou usar nenhuma explicação matemática para nada. Isso a gente já vê na escola, né? Eu não sei para quantas pessoas eu vou mandar esse vídeo, então eu não vou citar o nome de ninguém, mas boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo, para todo mundo. Primeiramente, desculpa por estar usando esse fone. O headset que eu geralmente uso não tá funcionando no momento. Talvez eu regrave isso quando ele esteja, mas enfim. Desculpe. É, Enfim, vamos começar. Só um minuto que eu vou só abrir o pente, eu sempre esqueço de fazer isso. Vamos começar com um basicão. O que é um movimento? Eu não vou nem compartilhar o pente. O que é um movimento? É muito fácil para a gente pensar em significado de termos, sabe? Tipo, só temos assim, movimento. Tá movimentando. Todo mundo sabe quando alguma coisa está movimentando. Mas a gente tem que definir muito bem o que é um movimento. Então, para isso, a gente tem que definir algumas coisas antes. O que é um Para ter um movimento, a gente precisa de um referencial. Ok? A gente vai considerar que o referencial está sempre parado. A gente vai considerar que o referencial é o centro do universo. Se tem uma diferença de posição do referencial para alguma coisa ao longo do tempo, significa que esse alguma coisa está se mexendo. Então, por exemplo, se a gente colocar o meu cubo mágico como referencial, ó, ao longo do tempo, essa manteiga de cacau está se mexendo em relação ao cubo mágico. Está em posições diferentes. Então, essa manteiga de cacau está em movimento. Se ela estivesse aqui, ela estaria parada ao longo do tempo em relação ao meu cubo mágico. Portanto, ela estaria parada. Por que isso é importante? Por que a gente não pode simplesmente falar, você está mexendo, está se movendo? Porque estamos todo mundo se mexendo em relação a alguma coisa. Sabe? Eu estou parado agora, mas eu estou me mexendo em relação ao Sol, que está se mexendo em relação ao centro da galáxia, que está se mexendo em relação ao centro do universo, enfim, está tudo se mexendo. Então, por isso que é importante a gente definir qual que é o referencial, se mexendo em relação ao quê? Aqui. Geralmente, a gente usa a Terra como referencial. Ok? Não é porque, assim, geralmente os exercícios são, se um carro tá não sei qual velocidade, se um avião tá não sei qual velocidade, se um ciclista, se uma pessoa correndo, tudo em relação à Terra mesmo, né? A gente não tá vendo coisa do espaço se movendo em relação ao Sol, enfim, tudo coisa da Terra. Geralmente a Terra é o nosso referencial. Vamos lá. Agora vamos começar a ver o movimento. A gente tem o primeiro tipo de movimento, que é um movimento que não existe de verdade. Assim, você não vai ver em nenhum lugar esse movimento sendo aplicado, mas é o mais básico para a gente que a gente precisa para entender os outros, que é o movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? Um movimento em que a velocidade é sempre a mesma. Então, você tem um carro, finge que você tem um carro, e ele está andando sempre a 30 km por hora. Nesse movimento, o carro não freia, o carro não acelera, o carro não diminui. O carro vai estar sempre a 30 km por hora. Ok, então vamos compartilhar a tela no Paint. Bem, se esse carro... Vamos considerar aqui um ponto. Esse carro se moveu até esse ponto aqui, com um movimento uniforme. Vamos supor que ele estivesse a 10 km por hora, ok? E esse ponto tenha 10 km. Isso significa que ele demorou 1 hora para percorrer isso. 10 km por hora, ok? Bem, como é que a gente escreve isso na física? Eu vou precisar mostrar para vocês muitos conceitos agora, de algumas coisas que a gente vai ter que memorizar, que é meio que uma regra gramatical, digamos assim, para você mexer na física. S indica a posição, é um indicador de espaço, né? Space, por isso S. Mas é um indicador de posição, ok? T é um indicador de tempo, né? T de tempo. No caso, eu veria de time, mas assim, em português também é tempo, então. T é tempo. V vai ser a nossa velocidade. A vai ser a nossa aceleração. Já vamos falar de aceleração. Por enquanto, nós vamos esquecer a aceleração.
Outras coisas. Se tiver um zerinho embaixo do bagulho, significa que é o inicial. Ou seja, S0 é o espaço inicial. T0 é o tempo inicial. Velocidade é zero, V0 é a velocidade inicial. Zero embaixo, pequenininho, ok? Se tiver um delta antes, delta é tipo um triângulo, é uma letra grega, é equivalente ao D. Seria mais ou menos o deslocamento, ok? Ou seja, o quanto andou nisso, o quanto mudou. Ou seja, o deslocamento do espaço, né, a distância percorrida, é ΔS. O deslocamento no tempo, ou seja, quanto tempo se passou, é ΔT. O deslocamento na velocidade, ou seja, o quão mais rápido ou o quão mais lento ficou, é ΔV. Da ΔV0 não, gente, já foi mal, isso não existe. Eu fiz ΔV0, é ΔV. Ok? Ok. É basicamente isso a gente tem que ter em mente na hora que está fazendo as coisas. Outra coisa muito importante. A unidade que a gente usa para S é o metro. E a unidade que a gente usa para T é o segundo. Por causa do Sistema Internacional de Unidades, é outra matéria. Enfim, o que interessa é metro e segundo. O que é velocidade? Voltando, por exemplo, do carro. Se um carro andou 10 metros em uma hora, andou 10 quilômetros em uma hora, ele está a 10 quilômetros por hora. Ok, vamos mudar. O carro andou 10 metros em um segundo. Ele está a 10 metros por segundo. Vou colocar só para ser metros por segundo, que é o exemplo que eu peguei. Ele andou 10 metros em um segundo. Portanto, ele está a 10 metros por segundo. Ou seja, a velocidade é o quanto ele andou, né? 10 metros, sobre o quanto de tempo passou. No caso de passado 1, seria 10 metros por segundo. O que é esse 10? Esse 10 é o espaço. E o que é esse 1? Esse 1 é o tempo. Ou seja, velocidade é o espaço sobre o tempo. A gente geralmente representa por metros por segundo. Se a nossa unidade não tiver em metro, tiver em quilômetro, e a nossa unidade aqui não tiver em segundo, tiver em horas, pode ser quilômetros por hora. Certo? Ok. Ainda na velocidade, nós temos a velocidade instantânea, que é naquele momento em qual velocidade o carro ou a pessoa ou o que quer que seja tá, e a velocidade média, que é se a gente fizer uma média entre todo o movimento, qual velocidade foi a que ela ficou, tá ligado? Como o movimento é uniforme, como a velocidade não vai mudar, no movimento uniforme as duas velocidades vão ser sempre iguais, porque a velocidade vai ser igual em qualquer momento no movimento uniforme. Isso a gente chega na principal fórmula, que é S igual a S0 mais VT. O que é isso? Bem, a nossa posição final, né, S, vai ser igual a nossa posição inicial, certo? A gente precisa ter uma referência de onde a gente partiu, mais o quanto a gente andou, né? É o que faz sentido. Nossa posição final é a nossa posição inicial, mais o quanto a gente andou. O que é esse o quanto a gente andou? A gente andou a gente andou um tempo numa velocidade, que como é uniforme, ela é sempre a mesma. Ou seja, teve o VT, né? Eu coloquei VT aqui, eu vou colocar VT, que é o padrão, é o que é padronizado. Mas VT, ok? Ou seja, sua posição final é igual à sua posição inicial, mais o quanto de tempo você passou naquela velocidade, que na prática é o quanto você andou. Ok? A gente também pode, a gente também pode falar. Ah, uma coisa importante, baixar o delta, que todo mundo fala. O delta S. O delta S é o deslocamento no espaço. O delta S nada mais é do que o espaço final menos o espaço inicial. Né? O quanto você andou, deslocamento. Final menos inicial. Para qualquer delta. Delta T igual a T menos T, enfim. Ah, foi mal. S0 menos S, eu sempre confundo. O quanto você andou.
Não, é S menos S0 mesmo, né? Eu sou meio burro, bem mal. Esquece a correção que eu fiz. Enfim, para qualquer um, para qualquer delta. O delta T é T menos T0, delta S é S menos S0. Ok? Para qualquer delta. Ok. Próximo ponto. Gráficos. Esse é o ponto que todo mundo fica com medo. Né, meu Deus, o gráfico. Bem, vamos lá. Para o que são esses gráficos? Eu vou só abrir uma nova janela no meu navegador, porque o meu navegador tá uma bagunça. Eu peço desculpas a todos pela demora. Gráficos. Ok. O primeiro gráfico que a gente pode ter é um gráfico de posição pelo tempo. Ou seja, o quanto a gente andou ao longo do tempo. Que é esse aqui. Num movimento uniforme, ele ou vai ser uma reta subindo, ou vai ser uma reta caindo. Uma reta subindo caso a gente esteja indo para frente, uma reta caindo caso a gente esteja indo para o lado. Né? Ou seja, a nossa posição, se a gente estiver indo para frente, nossa posição vai subindo, digamos assim, né? Vai ficando mais para frente ao longo do tempo. E se ela estiver caindo, né? Nesse caso aqui, movimento retrógrado, ela vai. Se ela estiver indo para trás, ela vai caindo ao longo do tempo. Ok. E a nossa velocidade pelo tempo. Nossa velocidade é um movimento uniforme, a definição é a mesma velocidade por todo o tempo. Então, uma linha reta. A velocidade que começou vai ser a velocidade que terminou, e é a mesma velocidade do meio, e vai ser sempre a mesma velocidade. Ok. Agora, vamos para o movimento uniformemente variado no próximo vídeo.